Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje nós vamos falar como ter uma renda em dólar ainda em 2025. Eu trouxe aqui para vocês o método mais fácil para vocês copiarem e colarem e começar a ter suas primeiras vendas. Meu nome é Matheus Bassi, eu trabalho nesse mercado há quase 10 anos, já faturei mais de 30 milhões com a internet e nesse ano, vendo a situação atual do nosso país e o quanto a nossa moeda estava desvalorizada, eu peguei algumas de minhas operações, migrei essa operação para fora e hoje ela ganha em dólar e eu faturo numa moeda que vale 5 vezes mais que o real. Então vamos para a tela que eu vou mostrar para vocês o que eu trouxe para apresentar aqui e por que isso é tão mais fácil de começar e como que você pode começar ainda esse ano. Então, eu trouxe a modalidade de dropshipping para apresentar para vocês, tá? O que é o dropshipping? O dropshipping é um modelo de negócio onde você vai criar uma loja online, um e-commerce, e você não precisa se preocupar com a logística. Quem cuida da logística é o teu fornecedor. Você vai se preocupar com a venda. Você vai se preocupar em criar a sua loja, ter bons produtos e vender. E o teu fornecedor, ele faz toda a logística, desde a embalagem do produto até a entrega na casa do teu cliente. Então isso facilita muito. Um dos setores mais complicados hoje de um e-commerce é a logística e você não precisa se preocupar com isso. Quem faz isso para você é o seu fornecedor. Eu dividi então o dropshipping em dropshipping global convencional e o dropshipping cash on delivery. E eu vou explicar para você sobre esses dois, as diferenças, as vantagens e as desvantagens. Então começando pelo dropshipping tradicional. Como eu disse, modelo de e-commerce onde você não precisa ter a logística. Então você consegue vender para o mundo todo, Estados Unidos, Canadá, vender para toda a Europa, Austrália, Nova Zelândia, você escolhe o país e o seu fornecedor envia para o mundo todo. Você só precisa vender, certo? Então por que vender para fora em 2025? Por que essa modalidade de dropshipping global ela dá tão certo e ela é tão lucrativa? Primeiro, o poder de compra mundial é muito forte. Então, os países da Europa, países como Estados Unidos e Canadá, da América do Norte, países da Oceania como Austrália, Nova Zelândia, têm um poder de compra muito forte. Então, vender para fora se torna muito mais fácil, porque o poder de compra é muito maior e a concorrência é menor. Temos um leque muito maior de países para trabalhar e muito mais pessoas para atingir. E vocês criando uma loja em inglês e em espanhol, por exemplo, a gente já vai atingir grande parte dessa população. Então eu não preciso ser fluente nesse idioma para vender para lá. Hoje eu tenho ferramentas como ChatGPT, Google Tradutor, que vai me ajudar a traduzir a minha loja inteira e eu consigo vender para onde eu quiser. Tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre produto e nicho, como é que é o comportamento de compra lá para fora, quais são os produtos que vendem bem, quais são os nichos, isso tudo através de métodos validados por mim, das minhas operações que já vendem, certo? Então vamos falar agora um pouquinho de produto e nicho. Vou falar para vocês aqui, ó, critério para escolher o produto certo. Qual que é um produto certo, na tua visão, Matheus, para vender para o mundo, para ganhar em dólar? Então tem que ter um produto com uma percepção de valor alta, tem que procurar um produto onde tem uma baixa concorrência, produto com apelo universal e culturalmente adaptável, então vocês têm que cuidar com produtos culturais. Às vezes, alguns países vocês vão conseguir vender certos produtos, outro não. Então, o interessante é que a gente pega um produto que abranja a maior população possível. Tem que ser um produto fácil de entender e usar, um produto fácil de criar vídeos, de validar e que vocês já encontrem também vídeos prontos, por exemplo, de influencers para utilizar. Produto com possibilidade de eu realizar upsell. O que é upsell? É eu criar kits. Então eu vendo para o cliente uma unidade, mas eu consigo criar um kit para ele levar uma segunda unidade, uma terceira unidade com desconto. Assim eu consigo aumentar muito a minha margem de lucro. E claro, produtos com baixa taxa de reembolso e reclamação. Um exemplo, produtos eletrônicos. Sempre vai ter uma taxa de reembolso alto, porque vai chegar produto com problema na bateria, produto com problema no eletrônico, então eu tenho que trocar. Então, produtos como vestuário é muito bom de venda, porém, eu vou ter uma taxa de troca muito maior, porque às vezes não vai chegar no tamanho que o cliente esperava, não vai servir, então eu vou ter que trocar. Então eu preciso pensar em produtos e nichos onde eu tenha essa baixa taxa de reembolso, essa baixa taxa de reclamação e troca. Então aqui são os critérios que, na minha visão, são os principais que a gente tem que levar em consideração na hora de selecionar o nosso produto. Então quais são os nichos mais lucrativos para trabalhar para fora hoje? Moda masculina e moda feminina, casa e decoração, fitness e beleza e um que está se destacando muito, que eu estou gostando de trabalhar, é um nicho de outdoor, camping e viagem. Esse é um nicho muito bom de trabalhar também. Tá? E claro, a gente consegue fazer validação com algumas ferramentas, como Mineia, SEMrush e a própria biblioteca de anúncios do Facebook. Essa ferramenta Mineia é uma ferramenta incrível que eu uso todos os dias na minha operação, porque vocês conseguem achar produtos validados, lojas que estão vendendo, vocês conseguem espiar o concorrente de vocês. Então é uma ferramenta que eu
indico muito, e eu vou deixar aqui inclusive na descrição desse vídeo um presente para vocês, um link onde vocês têm 50% de desconto no primeiro mês. A ferramenta SEMrush também utilizo muito, ela é gratuita, vocês conseguem ver as principais palavras-chave pesquisadas no Google e aí consegue criar o produto de vocês com essas palavras-chave. E a biblioteca de anúncios do Facebook, também vou deixar esses links todos aqui na descrição para vocês, onde vocês conseguem achar os anúncios dos concorrentes. Qual que é a plataforma de venda que vocês vão utilizar para trabalhar com dropshipping global? É a Shopify, que é a mesma plataforma que 99% dos players usam para trabalhar com dropshipping nacional para dentro do Brasil e também considero que é a melhor plataforma para trabalhar para fora. E deixei aqui um outro presente para vocês, tá? Deixei aqui na descrição desse vídeo um link onde vocês conseguem criar sua primeira loja da Shopify e pagar apenas $1 nos primeiros 3 meses. Então você só vai pagar a primeira mensalidade no 4º mês. Os primeiros 3 meses você vai pagar apenas $1. Aproveita esse presente, porque $1 em 3 meses para começar a fazer suas primeiras vendas, olha, não é sempre que a gente consegue. Então usa o link aqui embaixo para criar sua loja, tá bom? Quais são os métodos de pagamento que a gente vai utilizar para receber esse valor? Como é que eu recebo? É boleto? É Pix? Não, vocês recebem sempre no cartão de crédito. Então vocês têm 2 possibilidades de receber esses pagamentos. Primeiro, eu vou trabalhar com o meu CPF, com o meu CNPJ do Brasil, eu vou utilizar uma empresa. Eu vou criar uma empresa estrangeira, eu vou utilizar uma outra empresa para receber esses pagamentos. Matheus, o que você recomenda? Você recomenda eu começar com o meu CPF ou com algum CNPJ do Brasil? Ou você recomenda que eu crie uma empresa para fora? Eu recomendo que você comece da maneira mais fácil. Qual que é a maneira mais fácil? O seu CPF. Ou, se você já tem uma empresa aqui no Brasil, um CNPJ. Tá? A maneira mais fácil. Hoje, para você abrir uma empresa para fora, estrangeira, você vai gastar no mínimo $200, $250. Então, quem está começando dificilmente vai ter esse dinheiro. Então começa no teu CPF, começa no teu CNPJ, que o resultado vai ser tão bom quanto. Então no CPF, qual é a empresa que eu vou ter que utilizar para receber esses pagamentos? Você vai fazer um cadastro na Stripe e você vai fazer um cadastro no PayPal. Vou deixar os links aqui embaixo também para vocês só clicarem e criarem o seu cadastro lá. Então Stripe e PayPal, precisa utilizar as duas? Sim. Sim, precisa. Alguns clientes são familiarizados com Stripe, outros com PayPal. Então precisa utilizar as duas. Ambas vocês podem se cadastrar tanto no seu CPF quanto no seu CNPJ. Recomendo no CNPJ para fins fiscais, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas pode sim começar no CPF, sem problema algum. Ah, mas eu quero criar minha empresa para fora, eu quero criar minha empresa estrangeira para começar da maneira mais profissional possível. Beleza, criou outra empresa, você vai utilizar a Shopify Payments junto com a PayPal. Tá? Então, só que a Shopify Payments você só consegue utilizar se tiver uma empresa estrangeira, senão vocês não conseguem. Qual que é a diferença entre Shopify Payments, Matheus, e Stripe? A diferença é a Shopify Payments ela vai ter alguns métodos de pagamento extras que vai facilitar a venda de vocês em alguns países. Exemplo, Klarna. O Klarna é uma empresa de pagamento muito utilizada na Alemanha. O alemão ele tem muito costume de comprar no Klarna como se fosse um mercado pago, como se fosse um PagSeguro aqui do Brasil. Então, se você tentar vender na Alemanha, por exemplo, sem o Klarna, você pode passar por alguma dificuldade. Só a Stripe já seria um pouco mais complicado. Então, já a dica, não começaria nesse país logo de cara. Eu começaria iria para esse país, né, para a Alemanha, se eu já tiver a minha empresa estrangeira. Mas tem outros milhares de países aí para a gente começar. Então não se preocupem com isso, tá? Comecem pelo CPF, Stripe, PayPal, que vai dar certo. Agora falando sobre tráfego e marketing, tá? Onde que eu faço meus anúncios para poder vender para fora? Eu coloquei aqui as 3 principais fontes de tráfego e coloquei exatamente na sequência da melhor para a pior. Então, o Google Ads para mim é a melhor disparado, é a que mais vende, é a que vai dar um resultado melhor para vocês e é a que eu mais utilizo. Depois, Facebook Ads, né, ou alguns conhecem como Meta Ads, e por último TikTok Ads. Preciso escolher uma delas? Não, você pode utilizar as 3. Pode utilizar as 3. Mas aqui eu gosto de distribuir mais verba, mais orçamento nos anúncios do Google Ads, depois Facebook Ads e o TikTok Ads eu utilizo como uma fonte alternativa. Agora falando em idioma, qual que é o melhor idioma para começar? Na minha visão, e onde eu consegui validar mais operações e escalar mais o negócio, inglês. O idioma inglês é o melhor idioma para você começar. Primeiro, porque você vai conseguir abranger muito mais países através do idioma. Então é o idioma mais falado no mundo. Então você vai conseguir abranger muito mais países e os principais países desse idioma
para você trabalhar é Reino Unido, Austrália e Estados Unidos. Segundo idioma muito bom para trabalhar também é o francês, e você consegue vender ele tranquilamente, França e Suíça. São dois países, França, né, nativamente, e Suíça tem uma população muito grande que fala o francês. E o alemão também é um idioma muito bom, e você consegue vender ele na Alemanha e Áustria. E como eu disse anteriormente nos métodos de pagamento, para a Alemanha você vai precisar daquele Klarna para poder ter mais assertividade nas suas vendas. Então, por isso que eu coloquei aqui em terceiro. Começa no inglês, que não tem erro. Começa no inglês, que é sucesso total, e você vai conseguir fazer suas primeiras vendas. Agora vamos falar um pouquinho de logística e pós-venda. Aqui, na minha visão, é uma das principais vantagens da gente trabalhar com o mercado global, ganhar em dólar e parar de trabalhar um pouco para dentro do Brasil. Por quê? Porque hoje, para você fazer dropshipping para dentro do Brasil, tá levando de 20 a 30 dias para a gente entregar um produto na casa do cliente. Isso é um prazo muito longo e tem muitos clientes que não esperam, abrem chargeback da nossa compra e a gente acaba perdendo a nossa venda. Agora, trabalhar para fora, em 99% dos países, a entrega vai ser de 3 a 5 dias úteis. Então é uma entrega extremamente rápida, é uma entrega que não vai te dar dor de cabeça. E se precisar fazer algum tipo de atendimento ao cliente ou suporte, você vai utilizar apenas o e-mail. A galera para fora não está acostumada, não está familiarizada a utilizar o WhatsApp. Inclusive tem países que nem usam o WhatsApp. Estados Unidos é um exemplo, usam muito pouco o WhatsApp. Então é só você conversar com o seu cliente por e-mail, fazer um bom suporte por e-mail, que ele acalma, ele aguarda a entrega e vai acontecer atrasos? Vai. Mas o padrão é de 3 a 5 dias úteis. Então o cliente comprou hoje, daqui 5 dias está chegando na casa dele. Então essa é uma das principais vantagens de pegar a tua operação do Brasil ou já começar do zero uma operação para fora. Além de ganhar em dólar, além de pegar uma moeda que está valendo 5 vezes mais. E aí então, isso foi um resumo geral aí falando um pouco de dropshipping global, o tradicional, que Então isso foi um resumo aí sobre dropshipping global tradicional, que, reforçando, é aquela modalidade de e-commerce onde o cliente entra no site, compra, a compra já sai aprovada, você envia o produto. Você não precisa ter logística, você não precisa ter estoque, quem faz isso é o seu fornecedor. Agora a gente vai falar então da segunda modalidade de dropshipping, que é uma modalidade também muito boa de começar, uma modalidade muito fácil de começar, e que a diferença de uma para outra, como eu falei anteriormente, é o cliente paga na entrega. Mas, Matheus, como é que isso funciona? Me explica. E realmente é algo complicado de entender, porque aqui no Brasil não existe isso. Não existe nenhuma loja que você compra e você paga somente na entrega do produto na sua casa. Não é algo familiarizado para o brasileiro, mas para o europeu, principalmente para o europeu, é muito familiarizado. E alguns outros países que eu vou apresentar aqui para vocês agora também, tá? Então uma introdução aí, o que é esse modelo de cash on delivery? É o que eu disse agora, é quando o teu cliente ele só vai pagar o produto quando chegar na casa dele. É mais fácil de vender e de começar nessa modalidade, tá? Por quê? Porque gera uma maior credibilidade no início para o teu cliente. Ele não precisa desembolsar nada, ele não precisa colocar cartão nenhum na tua loja, ele só vai preencher um formulário onde vai estar o endereço dele, o horário que, né, melhor horário de entrega, e quando chegar lá a transportadora na casa dele, ele vai pagar no método de pagamento que ele escolher, dinheiro, cartão e assim por diante. Tá? Então é um modelo muito mais fácil de começar comparado ao dropshipping tradicional. Principais mercados para você começar a trabalhar com cash on delivery, com essa modalidade de dropshipping. Então, alguns países europeus, exemplo, os principais deles, Espanha, Itália e Portugal. Então, não são todos os países que atendem esse tipo de modalidade e não são todos os países que são familiarizados a trabalhar com esse tipo de modalidade. Tá? E alguns países também da América Latina, como Colômbia, México, Peru e assim por diante. Tá? Então, diferentemente do dropshipping global, onde você pode, o tradicional, onde você pode trabalhar para o mundo todo, no modelo cash on delivery, você vai ter alguns países selecionados para trabalhar. Então essa é uma desvantagem comparado ao tradicional. Agora falando então plataformas e integrações, você também vai trabalhar com a Shopify, e uma empresa que eu trouxe aqui para vocês como exemplo, que trabalha fazendo essas entregas de cash on delivery é com o Hub. E outra empresa que também trabalha é a Drop Latam. São duas empresas que você pode pesquisar no Google aí. Elas trabalham com essa modalidade, elas fazem essas entregas, elas têm parceria com distribuidores, elas têm parceria com transportadoras que fazem
essa modalidade de cash on delivery. Então, se você tiver interesse de começar, pesquisa essas duas aí no Google que você vai entender o que eu tô falando, tá? E aí, tá gostando do conteúdo? Então não te esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo e ficar atento que toda semana vai ter vídeo novo aqui para vocês. Então, o processo de venda do cash on delivery, como eu disse, é pedido na loja, confirmação de entrega por parte da transportadora, entrega realizada, pagamento efetuado. Após o pagamento ser efetuado, aí sim esse dinheiro vai ser repassado para você. Então você não tem acesso ainda ao dinheiro dessa venda até que o teu cliente pague isso na entrega na casa dele, tá? Então você vai ter uma alta conversão de vendas na tua loja por ter um baixo risco para o cliente não desembolsa nada naquele momento, porém nem todas as vendas que saírem na sua loja vão ser pagas. Tá? Tem uma porcentagem mais ou menos de 60% a 70% de vendas que são vendidas, são entregues, então nem todas elas vão ser confirmadas e entregues para o cliente. Tá? Muitas vezes porque o cliente desiste, muitas vezes porque não consegue encontrar ele em casa, então N motivos. E agora falando um pouquinho de estratégia de conversão, anota que isso é importante, anota aí. Tá? Então, se você quiser começar no Cash on Delivery, eu trouxe algumas dicas aqui para você, tá? Então, criativos com provas sociais locais vai dar muito bom. Urgência e escassez na entrega, então você tem que colocar aviso de urgência e de escassez. Produto acabando no estoque, se o cliente não confirmar a compra e não receber, ele vai perder a oportunidade. Promoção está acabando, último dia de promoção. Então tem que colocar escassez para que ele não desista da compra. Faz páginas bem simples e bem leve, porque é um tipo de cliente mais simples, é um tipo de cliente onde uma página mais simples vai converter muito mais do que um site muito elaborado. E foca no mobile, que 99% do teu cliente está lá, tá? Foca no celular. Beleza? E agora, quais são os riscos e cuidados que você tem que ter trabalhando nessa modalidade de dropshipping cash on delivery? Alta taxa de cancelamentos, então como eu disse, 60% a 70% mais ou menos das vendas vão aprovar e vão ser entregue. Uma outra parte, 30% a 40% não vai, então se você deixar passar muito desse número, o teu lucro pode não existir, pode ser inexistente, você pode ficar no prejuízo, então você tem que estar tentando elevar essa taxa de entrega, essa taxa de confirmação sempre o máximo possível. Necessidade de um call center eficiente, então eu preciso contratar um call center, eu preciso ter um call center, não precisa ter, mas tem algumas ferramentas que você pode instalar que faz esse serviço para você, né? E claro, vai te cobrar uma taxa para fazer isso. Mas é necessário ter para que entre em contato com esse teu cliente, para que confirme a entrega, para que não aconteça de chegar esse produto lá e o cliente não está em casa, porque no Cash on Delivery você paga pelo produto, você paga pelo frete até a casa do cliente e se o cliente não receber, desistir da compra ou não estiver em casa, você paga pelo frete de devolução, né, para o galpão, para a transportadora, para a empresa que fornece o produto. Então você tem que evitar ao máximo essa devolução, senão você perde dinheiro, tá? E também instalar aí algumas ferramentas antifraude, blacklist, para evitar vender várias vezes para clientes que aplicam golpes ou para clientes que não confirmam a compra, que pode acontecer alguns comportamentos assim, que é normal no mercado, né? Então, basicamente foi essa é a diferença dos dois. Expliquei para vocês agora aí o que é o dropshipping tradicional, expliquei para vocês o que é o Cash on Delivery e agora vamos fazer uma conclusão para a gente poder entender qual que é o melhor de começar. Então, vamos lá. Qual que é o melhor modelo para você começar hoje? Tá? Qual que é o melhor modelo? Falando dos dois. Dropshipping convencional. Você vai ter mais controle do teu dinheiro. Ou seja, toda venda que sai na sua loja ela é aprovada. Então, em 2, 3 dias você já recebe esse dinheiro na sua conta. Os pagamentos são aprovados na hora. E a desvantagem é que ela é um pouco mais difícil de iniciar. Por quê? Porque você precisa passar mais credibilidade para convencer o teu cliente a comprar na tua loja. Porque ele vai ter que passar o cartão dele, tá? E na modalidade Cash on Delivery é mais fácil de iniciar, mas a desvantagem é que nem toda venda você vai receber o dinheiro, porque nem toda venda vai ser entregue, nem toda venda vai ser confirmada, tá? Então essa é a vantagem e desvantagem de cada um. Ambos estão funcionando muito bem em 2025, ambos eu utilizo, eu tenho essas duas operações, tanto a de dropshipping convencional, quanto a de dropshipping Cash on Delivery, e ambas colocam muitos dólares no meu bolso todos os meses. Tá? Então, não existe uma melhor, as duas funcionam, você precisa entender qual que você vai se adaptar melhor, qual que você vai gostar mais de trabalhar e qual que vai ser mais fácil para você iniciar. Então, uma dica de ouro para você, começa com o dropshipping tradicional. Mas você não disse que o dropshipping Cash on Delivery é mais fácil de iniciar? Sim, ele é mais fácil de iniciar, mas não necessariamente ele é melhor. O tradicional você vai ter, como eu falei, os pedidos pagos e aprovados
100% dentro da sua loja e em 2 a 3 dias ele já vai cair dentro da sua conta. Então você vai ter um controle muito melhor do seu negócio. Mas se quiser estudar o Cash on Delivery, se quiser começar por ele, também é um modelo que está funcionando em 2025. É um modelo muito bom e ambos você consegue colocar sim dólar no teu bolso. E se quiser começar nos dois, quiser ser ousado, também recomendo. Eu tenho os dois aqui, como eu falei, na minha operação e funcionam muito bem. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Falamos aqui sobre dropshipping convencional, dropshipping cash on delivery, a diferença dos dois, vantagens e desvantagens e como que vocês conseguem ter a sua renda em dólar ainda esse ano. Então não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem também tem interesse nesse assunto. Encontro vocês no próximo vídeo e até lá!